Olá a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Vamos fazer mais uma introdução dos novos conteúdos aí, né? De eletrodinâmica. Bom, o que a gente viu até o presente momento? Até o presente momento, estudamos os conceitos básicos de eletrodinâmica, né? Lembrando que nós vimos aí temperatura, né? Que envolve aí a tensão elétrica, intensidade de corrente. Vimos a primeira lei de Ohms, né? Que seria a primeira e a segunda lei de Ohms, né? A aplicação dela, né? Muito bem. E agora chegamos à parte de potência. É muito comum, né? Primeiramente, a gente precisa compreender o caminhar, né? Numa rede elétrica, tá? Tem muitas pessoas que confundem potência com força. Então, por exemplo, numa rede elétrica, nós temos, faz de conta que uma casa tem uma tensão elétrica de 110 volts. Tem pessoas que falam que na casa tem 110 watts, né? É uma confusão isso aí. Mas é uma confusão muito comum, tá? Bem comum essa confusão. Mas vamos pensar da seguinte forma. Quando eu estou falando em força, eu estou falando em DDP, que é diferença de potencial, que é a mesma coisa que tensão elétrica, que é a mesma coisa que força, né? Então são conteúdos aí que envolvem essa parte de tensão, DDP, diferença de potencial. Lembrando que para que eu tenha, por exemplo, uma lâmpada acesa, né, é necessário não apenas a força, mas sim a corrente. Então, como que eu faço com que aquela força chegue até meu aparelho eletroeletrônico? Então, eu preciso de uma corrente elétrica para levar essa força até o aparelho eletroeletrônico. Bom, como que a gente consegue fazer essas aplicações? Então, assim, eu tenho lá na hidrelétrica a transformação de energia, não seja energia mecânica, energia cinética, né, de movimento em energia elétrica, vai passar pelos geradores, dos geradores passa para os transformadores chegam na nossa casa, chega a tensão elétrica através de uma corrente elétrica. Na nossa tomada, além da tensão elétrica, eu tenho a velocidade, que é a intensidade da corrente elétrica. Na nossa casa, eu tenho uma corrente alternada, ela alterna entre 110 e 220, beleza? Quando chega no meu aparelho eletrônico, por exemplo, eu tenho uma lâmpada. Essa lâmpada tem lâmpadas que é mais forte e lâmpadas que é mais fraca. A lâmpada mais forte, 100 watts de potência. A lâmpada mais fraca, 50 watts de potência. Então, a potência seria essa tensão elétrica que chega com uma maior velocidade. Então, quando eu tenho potência que está intimamente ligada à intensidade de corrente vezes a tensão, eu vou ter essa potência elevada, tá? Então, por exemplo, você tem um secador de cabelo de 1.500 watts de potência, outro de 800. Claro que o 1.500 é mais forte. Por que ele é mais forte? Porque ele traz essa força, essa DDP, junto com uma intensidade de corrente alta, mais veloz, né? Quanto maior a força, menor o intervalo de tempo. Traduzindo aí, né, a demonstração da nossa apostila, ela vai trazer aqui uma imagem, né, de vários corpos aí que possuem tensão elétrica, corrente elétrica, iluminação, etc. Então, o conceito físico de potência aparece em vários compostos de estudo, né? Na mecânica, por exemplo, potência está relacionada com o trabalho realizado, né, termodinâmico, com as suas trocas de calor. Muito bem. Então, vem aqui. De modo geral, potência, né, ela é determinada pela quantidade de energia transformada. Então, o que é energia? A gente estudou, sabe muito bem, né? Segundo Anthony Lavoisier, natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, para eu ter energia, eu tenho transformação dela. Essa transformação de energia, ela se faz a partir do momento que eu tenho trabalho. O que é trabalho? É força vezes deslocamento. Então, você já deve ter, né? Vocês observam sempre o professor comentando que força é DDP, diferença de potencial, tá vendo? Força. Então, se eu tenho força, é porque eu tenho energia. E energia é trabalho. É em trânsito. Energia é trabalho em movimento, trabalho em trânsito. Por isso que tá aqui, ó. O que é potência? Potência é o trabalho sobre a ação do tempo. Lá no conteúdo do primeiro ano, vocês estudaram potência medida em watts. Então, lá no conteúdo de calorimetria, a gente falava sempre a potência de um corpo medida em watts. O que é potência?
é a quantidade de calor no intervalo de tempo. Só que essa quantidade de calor foi transformada em trabalho. Por isso que está aqui, ó. Variação de energia é igual a trabalho. Então, trabalho sobre o tempo, eu tenho potência, né? Muito bem. Aí, aqui a apostila faz uma representação de vários conceitos, tá? Um dos conceitos que ela vai trazer aqui, ela vai trazer um circuito elétrico. O que é um circuito? Onde tem começo e fim, né? Você imagina uma maratona em formato de circuito. Tem um ponto de saída e um ponto de chegada. Então, eu tenho aqui um circuito elétrico, onde que eu tenho uma tensão elétrica que sai no ponto A, uma tensão elétrica no ponto B, né? E eu tenho corrente que sai de um ponto para o outro, né? Aqui está passando tensão elétrica. Essa força elétrica que está passando por esse corpo, ela vem no formato ela vem no formato, né, como a gente está observando aqui, no formato de velocidade. Essa velocidade, claro, o professor fala de forma muito simplificada, né, para vocês entenderem. Significa que eu preciso ver se essa tensão elétrica chega a uma maior facilidade. E isso depende do fio condutor, né? Então tem que ter fio para poder levar essa tensão elétrica para a minha tomada. Daí, depois disso eu vou ver se eu vou fazer um estudo correlacionado com o aparelho eletroeletrônico que eu tenho. Então olha só interessante. Primeiramente tem que ter força, né? Então a usina hidrelétrica transforma energia cinética, né, em energia elétrica, né, pelo efeito Joule, energia elétrica. Essa energia elétrica, ela passa para o gerador, do gerador passa para o transformador, ou seja, diminuir a tensão para poder chegar nas nossas casas. Por isso que esse fio de alta tensão passa pelo transformador. Transforma numa energia útil, né? Chegou na nossa residência. Olha que interessante. Antes do transformador, eu tenho uma tensão muito alta. Então, chega no transformador, baixa essa tensão para poder chegar na nossa casa. Aí, chegar, tá vendo? Toda hora que eu tô falando chegar, passar, o que faz isso chegar? A corrente elétrica, né? Aquele experimento lá, que é o gerador de Van der Graaf, o pessoal coloca a mão lá que sobe o cabelo, ele passa 3.000 volts nele. Né? Você imagina, nossa, como é que a gente não morre? Não morre por quê? Porque tem uma tensão alta, mas o que faz com que você não morra é porque a corrente elétrica é muito baixa, é 0, alguma coisa, então não mata ninguém. Ok? Diferente, você pode morrer na tomada da sua casa com 110 volts de tensão elétrica, porque eu tenho uma intensidade de corrente muito maior. Bom, aí nós vamos trabalhar isso aqui em fórmulas, né? A fórmula que eu já adianto da potência elétrica é o π, tá? Potência, como eu disse agora na parte, no conceito teórico, né? Potência é igual a intensidade de corrente vezes a tensão elétrica, isso é potência, né? É a intensidade da corrente vezes a tensão, então a gente chama de π. Então, a unidade de potência elétrica é medida em watts, né? E a tensão elétrica é medida em volts. Então, a apostila trouxe já uma explicação aí, que o professor já estava fazendo agora há pouco com vocês, né? Lembra? Força elétrica, que é tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, medida em volts, com V, volts, né? Potência elétrica, medida em watts. E o que faz eu levar essa força para o meu aparelho é a amperagem, medida em ampere, né? Intensidade de corrente, beleza? Algumas transformações importantes. Então, por exemplo, aqui, ó, 1.000 watts de potência. O que é isso? Quilowatt. Então, você, com certeza, se você olhar lá na sua casa, na rede elétrica, né? Na caixa, no relógio, né? Da eletricidade, você vai ver que está escrito lá, quilowatt por hora. Então, isso aí, o que é esse quilowatt? Então, quilo é 1.000. Tá? Toda vez que aparecer quilo é 1.000. E watt é a potência medida em hora. Então, significa quantos 1.000 watts de potência você consome por hora. Né? Lembrando que pelo Sistema Internacional de Medidas, todo cálculo que eu for fazer tem que ser embasado numa medida pequena. Então, o que é interessante nós fazermos aqui? Tentar baixar essa medida. Né? E como que a gente consegue baixar essa medida? A gente vem aqui, ó, e vai lá, quilowatt, então é 1.000, né? Por 1.000, então quilowatt. Então, sabemos que quilo é 1.000, né? 1.000 watts, né? Cada quilo que vale 1.000 watts, e uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 3.600 segundos. Então, olha a conversão aqui, ó. 1 quilowatt equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joule de força. Não se preocupe que nos exercícios, às vezes, no finalzinho, escreve assim, dados, né? Utilize como unidade de medida 1 kW por hora, que equivale a 3,6, tá bom? Joules aí, ele vai trazer para nós, com certeza.
Bom, então, nós analisamos aí a primeira lei de Ohms, a segunda lei de Ohms e chegamos em potência, utilizando o π, que é potência, intensidade de corrente e tensão elétrica. Né? De novo, potência, intensidade de corrente e tensão elétrica. Porém, os nossos aparelhos eletroeletrônicos têm um dispositivo chamado resistor, né, como a gente estudou em aulas anteriores. O resistor, como o próprio nome diz, é o que resiste. Então, o resistor, ele é medido em ohms, por isso que estudamos as leis de ohms, né? Então, nós vamos chegar aqui, ó. Se eu estiver falando em potência, desde que eu tenha o estudo da intensidade de corrente do resistor, eu vou utilizar o π, que é potência. Novamente aparece a intensidade de corrente, que é a velocidade para levar a tensão, vezes o resistor, tá? Beleza. Até aí, fechou, sem problema. O que eu consigo definir com tudo isso? Eu consigo definir que, olha só, potência é igual a intensidade de corrente vezes o resistor, como a gente está vendo aí, né? Então, se falar em resistor, eu uso π. Se não falar em resistor, se falar só em tensão elétrica, eu uso π. Aí a gente brinca em física e fala que é o pintinho da cidade e o pintinho caipira, né? π é intensidade de corrente e tensão elétrica. π, intensidade de corrente e resistor, beleza? Então é um jeito aí que a gente utiliza para o pessoal compreender. Agora nas lives aí na aula, né? Durante a aula nós vamos fazer os exercícios, certo? Para fixação. Então o professor pede para que vocês deem uma lida, tá? Esse material trabalhado hoje, nessa introdução, lembrando que a minha aula gravada é só uma introdução, sobre potência elétrica. Então, a potência medida em watts, intensidade de corrente medida em ampere, força medida em volts. Se eu estiver falando em potência utilizando a tensão elétrica, eu uso π. Se eu estiver falando em potência utilizando o resistor, eu uso π. Beleza? Ok, galerinha? Então, o professor se despede por aqui. Tá? Até a próxima aula aí. Bons estudos. Forte abraço a todos. Beijão. Até mais.